Neste primeiro quadro, nós vamos cuidar da nossa saúde, mais precisamente da nossa coluna, isso mesmo. A gente recebe Priscila de Castilhos no programa da Vera. Seja bem-vinda, doutora. Olá, obrigada. Afinal de contas, Priscila, sedentarismo vem realmente provocando aí problemas especiais? Então, essa questão de isolamento, sei que você que está em casa, você já percebeu que aumentou a dor ou começou a aparecer dores novas. Então, a questão do isolamento, ele acaba deixando a gente muito mais sedentário, até a atividade física, né? Nós precisamos nos afastar um pouco. Então, com o trabalho home office, que a gente começa a trabalhar mais em casa, a gente começa a fazer o quê? Fica mais tempo sentado, senta muitas vezes numa cadeira que não é adequada para você, então você fica numa postura ruim. Você muitas vezes ou senta no sofá, ou está sentado na cama, deitado com o computador. Então muitas vezes a gente pensa muito no conforto, só que o conforto ele é contra, na verdade, a nossa postura, né? O conforto e postura, eles não andam juntos. Então se a gente precisa pensar, na verdade, em estar melhor posicionado, principalmente quando a gente estiver trabalhando em casa. Então, por exemplo, a postura sentada é a postura que mais gera sobrecarga na coluna. Ela gera mais de 140 quilos de pressão na nossa coluna. E esse peso mantido por mais de 1h30, ele começa a gerar degeneração precoce dos nossos discos e das estruturas da coluna. Então, você que não se deu conta ainda que está passando muito tempo sentado, não é que você não possa fazer isso, mas a gente tem algumas dicas para passar para você. Passa essas dicas para a gente, doutora. O que a gente deve fazer? Perfeito. Então, o que nós podemos fazer estando em casa? Primeiro de tudo, que não exceder o período de 1h30 sentado. Então, pega o telefone, bota ali um lembrete, coloca ele para despertar. A cada 1h30, fazer um intervalo de 5 minutos. Isso vai fazer com que tire e diminua a pressão dos nossos discos, que acabam sofrendo mais, principalmente com essa pressão na posição sentada. Outra dica importante, que muitas vezes as cadeiras que a gente está utilizando, elas não têm todo o encosto na parte posterior, ela só fica na parte superior e a lombar acaba não tendo apoio. Isso é ruim, porque a gente acaba adotando aquela curvatura em seco a nossa coluna, a gente acaba fazendo esse enrolamento e passa muito tempo digitando. Aí, às vezes, como não tem uma boa postura aqui em cima também, já começa a projetar questão de cervical também e podem aparecer não só as dores na lombar, mas também dores na região cervical do pescoço, ombros, né? E outros sintomas que podem estar piorando com isso tudo. Por exemplo, formigamento. Pode aparecer formigamento em membros superiores, tá? A dor noturna, torcicolo, pode estar agravando, então já indicando que está havendo uma sobrecarga muito grande na região cervical. E a postura sentada, então, o principal para ela é o cuidado com a nossa lombar. Então, eu vou mostrar uma fotinho para vocês depois de uma bola que a gente utiliza muito para colocar na região lombar. Então não precisa comprar uma cadeira cara e nenhum outro acessório caro, tá? Ela vai fazer simplesmente vai dar o suporte para sua coluna e ela vai fazer a curvatura fisiológica da nossa coluna, vai fazer a lordose fisiológica da nossa lombar e isso vai diminuir a carga de pressão em cima dos nossos discos. Então essa é uma dica, tá, para ajudar a aliviar as dores. Então usar a bolinha, quem não tem a bolinha, dá para fazer um rolinho com um travesseiro ou uma almofada, enrola ele, passa uma fita, coloca na região lombar para fazer justamente essa curvinha, tá? Isso relaxa a musculatura, diminui a dor muscular também. Em relação a pessoas que estão travando, eu mesmo tive essa experiência. Foi triste, né? Muito obrigada, doutora. Rapidinho você me consolou. Foi rápido, inclusive. O meu não foi um dos mais radicais, né? Não foi. Existem alguns bem mais radicais. Então, o travamento da coluna já é um indicativo de que ela está com uma sobrecarga muito grande. Ela está sofrendo e não está sofrendo também só nessa época de quarentena. Digamos que a quarentena foi o pingo d'água ali, né? Que para transbordar o copo. Um problema de coluna ele leva de 5 a 10 anos para formar. E esse travamento já é um indicativo que há
há uma sobrecarga importante. Então a gente precisa sim fazer um tratamento para a coluna, porém o que nós temos de melhor assim, e para falar para vocês, para ficar tranquilos, é que o tratamento de coluna hoje em dia, ele não precisa de intervenção cirúrgica, ele não precisa de medicamentos e nós conseguimos reverter mais de 95% dos casos sem cirurgia, sem medicamento, sem nenhum tipo de agressão para a sua saúde, nenhum tipo de risco. Resumindo, nesse período que estamos mais parados, e muitas pessoas realmente em casa, evitando sair de casa, requer cuidados a mais, né? Isso é muito importante. A gente tendo esses cuidados, a gente pode não se prejudicar tanto, é isso? Exatamente. Inclusive, as pessoas têm bastante dúvidas quanto a alongamentos, tá? Então, tem 2 alongamentos básicos que a gente pode fazer que ajuda muito a minimizar também a pressão para a lombar e melhorar, porque a gente passando muito tempo sentado, o quadril enrijece muito. E isso, o quadril enrijecendo, acaba sobrecarregando, sobra para a coluna também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, sentado mesmo, como que você pode fazer para poder alongar essa região de rotadores de quadril, e isso automaticamente vai diminuir a carga para a sua coluna também, porque quando o quadril tem mais maleabilidade, a coluna acaba sofrendo menos também. Detalhe, tem pessoas que têm problema de joelho, problema de quadril ou prótese de quadril, não vão conseguir fazer esse tipo de exercício. E quem já está com dor, que não conseguiu, já é uma dica, tá? Não conseguiu trazer a perna aqui, procura um serviço especializado, posso te ajudar, tá bom? Conseguiu botar a perna aqui? Ótimo. Mantém 30 segundos nessa posição. Depois troca, faz com a outra perna também. O outro é cruzar pela parte lateral. Apoia aqui do ladinho da cadeira e puxa o joelho em direção ao teu peito e leva o teu peito em direção ao joelho. Cresce, como se tivesse um fiozinho te puxando de crescimento. Mantém também nessa posição 30 segundos. Tá certo, muito obrigada pela companhia. Vou fazer já esse exercício. Você também de casa, hein? Já sabe, vamos cuidar para não ter dor coluna, né? Isso é muito importante, não prejudicar ainda mais, não seja o estopim. Eu fiz esses dias, fui estopim de um problema, fiquei travada. 3 meses e meio sem ver meu neto, todo mundo fazendo a sua parte, né? 3 meses e meio sem ver meu neto, porque ele fica muito com a Oma, que é a vozinha mais, né, que tem mais cuidados, tem que ter sim, mais grupo de risco. Eu fui brincar com meu neto esses dias, gente do céu, travei as costas. É assim que funciona. Então vamos cuidar para não ter esses travamentos. Muito obrigada, querida.